capítulo 8 de 2 Coríntios, versículos de 1 a 15. E quando nós tratamos sobre maturidade, caminhos de maturidade sempre é bom. Em final de temporada, final de calendário, a gente perceber o quanto o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas e o quanto nós temos sido alcançados por essa bondade do Senhor, o que temos feito com essa bondade do Senhor. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita provação, prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a sua profunda pobreza, a pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em todo o nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles que, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e aquele que olhou pouco, não teve falta. Amém. Até o versículo 15. Paulo, então, ele vai trabalhar a questão da maturidade da igreja de Corinto, fazendo um paralelo com a maturidade da igreja da Macedônia. Então, Paulo vai trazer um exemplo da Macedônia, né? Como a graça do Senhor agiu lá, como o evangelho do Senhor foi recebido pelos macedônios, o que essa graça produziu na vida deles, e a maneira como Deus agiu lá. Paulo está dizendo: a mesma graça, o mesmo Deus, o mesmo Cristo, a mesma esperança, a mesma fé, precisa agir também aqui em Corinto. Então, é uma graça tipo exportação, é uma maturidade tipo exportação. É aquilo que é exemplo, tipo para os macedônios, aquilo que aconteceu na Macedônia e vai sendo exportada para as outras igrejas, né? Então, nós queremos falar hoje sobre esta graça tipo exportação, uma maturidade tipo exportação. O que ocorreu na Macedônia que pode ser exemplo para Corinto, o que foi que aconteceu na Macedônia que trazendo para Corinto também serve para nós hoje. Aonde os macedônios cresceram, desenvolveram a fé, ficaram maduros no Senhor, o que ocorreu lá, que Paulo disse para os coríntios que eles precisavam imitar, e de que maneira nós, ao observarmos e analisarmos e aprendermos sobre Macedônia e sobre Corinto, o que é que pode render para nós de graça aqui no Anjo da Guarda em pleno 2024. Então essa maturidade tipo exportação da Macedônia para Corinto, de Corinto para o Anjo da Guarda, para nós hoje aqui. O Pai da eternidade, a sua palavra eterna, o evangelho que não muda, alcançou os macedônios, serviu de exemplo para Corinto e serve para aprendizado para nós no Anjo da Guarda. Amém? É isso que é a eternidade da palavra do Senhor. O verbo de Deus
que se fez carne e revelou-se a nós, revelou-se a Paulo, um perseguidor que passou agora a servir a igreja, compreendeu o que aconteceu com ele, aconteceu aos macedônios. Serve de exemplo para Corinto e também serve de crescimento para a nossa vida, de análise, para que nós possamos nessa noite, aqui no Anjo da Guarda, medir, avaliar, perceber. Temos tido a mesma maturidade dos macedônios? Corinto conseguiu replicar, reproduzir essa maturidade lá? Será de que de algum modo nós podemos aprender algo do Senhor com os macedônios e com os coríntios, para que nós aqui do Anjo da Guarda possamos glorificar a Deus através da nossa vida? É isso que nós precisamos perceber nessa noite, essa maturidade tipo exportação, que serve para levar para outros lugares. De que modo vai servir para nós hoje? Porque Paulo está falando em contribuição, Paulo está falando sobre oferta, e falar sobre oferta, sobre contribuição, é um assunto muito delicado nos dias atuais das igrejas. Por quê? Por causa dos escândalos. Era muito comum falar sobre contribuição, sobre oferta, nas igrejas do Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, era muito comum falar sobre oferta e sobre contribuição, era natural. Por quê? Porque a contribuição era um resultado, era uma consequência de uma nova vida em Cristo. Era uma coisa necessária. Em Atos capítulo 2, diz que aqueles que tinham sido salvos, estavam sempre atentos às necessidades uns dos outros, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, ver a necessidade do outro, nas orações, estavam sempre juntos no templo e compartilhando com os outros quando cada um tinha necessidade. Isso era a coisa natural, orgânica da vida da igreja. Então, falar sobre contribuição e sobre dinheiro era uma coisa muito simples, orgânica, era natural. Fazia parte do organismo da igreja, do crescimento natural da igreja. Por quê? Porque não havia escândalos, porque não havia desvios, porque não havia um apóstolo rico milionário. O que haviam era apóstolos que davam a sua vida para levar o evangelho em outros lugares, passando por tribulação, passando por dificuldade, passando por aperto, perseguição, naufrágios, açoites, prisões. Esta era a vida dos apóstolos. Por isso que falar sobre contribuição na igreja de Atos dos Apóstolos era simples e era orgânico. E por que é uma coisa muito delicada hoje? Porque os apóstolos atuais são ricos, porque os apóstolos atuais são milionários, porque aqueles que estão liderando a igreja atualmente, eles só pensam em enriquecer, e é por isso que é escandaloso falar sobre contribuição hoje, por isso que é delicado falar sobre contribuição hoje, porque tem muitas lideranças na igreja que só querem o bem dos crentes. Esse é o problema. Mas para Cristo e para a igreja do Novo Testamento, contribuição nunca foi problema, porque a contribuição era para servir ao Senhor, era para a glória de Deus, era para a expansão do reino, era para desenvolver as pessoas, era para a missão e era para a manutenção dos obreiros e das viagens missionárias. Por isso não é escandaloso. Por que hoje é delicado e por que é escandaloso? Porque está fora do propósito. A igreja está fora do propósito. O sistema evangélico está fora do propósito porque está fora da palavra. Então, quando o serviço ao Senhor serve e se presta para enriquecer uns e deixar os outros pobres, está fora do processo, está desalinhado com a graça do Senhor, está desalinhado com a palavra, está desalinhado com a vontade de Deus. Então, quando nós estudamos e trabalhamos aqui a edificação da igreja em cima de um assunto tão delicado, é para que os nossos corações se alinhem à vontade do Senhor. Amém? É para que a nossa visão se alinhe aos propósitos do Senhor. E para que cada um de nós não se deixe levar, não entregue o coração a qualquer pensamento, a qualquer opinião, a qualquer ensino que leve o seu coração, a sua visão, a desejar mais as coisas daqui do que aquilo que lhe alinha à eternidade, do que aquilo que lhe faz pensar na eternidade, do que aquilo que o seu coração almeja alcançar no Senhor. Não pode ser maior. Amém? Não pode ser maior.
Então, qualquer pensamento que lhe leve a pensar, usar o nome do Senhor, usar o templo, usar a palavra, para lhe fazer refém das coisas daqui, é sinal que você está sendo chamado a ficar desalinhado com a eternidade, distanciado de Deus, fora do seu propósito. Quando Paulo chama a igreja de Corinto a atenção, ele diz assim: irmãos, olhem para os macedônios, peguem o exemplo de maturidade dos macedônios. Vos fazemos conhecer a graça de Deus, versículo 1. Lhes fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo pega a igreja de Corinto e diz assim: olhem para a Macedônia. Eu quero que vocês conheçam o que está acontecendo na igreja da Macedônia. Vamos meditar no que aconteceu na igreja da Macedônia. A graça de Deus invadiu as igrejas da Macedônia. A graça do Senhor, a salvação, o poder de Deus invadiu o coração dos crentes da Macedônia. E é visível o quanto a graça de Deus transbordou nos crentes da Macedônia, irmãos. Então ele escreve para a igreja de Corinto e diz assim: olhem para a igreja da Macedônia. Eles não se deixaram contaminar pelo espírito de Mamon. O que é Mamon, irmãos? Amor ao dinheiro, amor à riqueza, amar as coisas daqui. É impregnar o seu coração e a sua vida pelo desejo de possuir coisas, como se possuir coisas fosse uma grande demonstração da bênção de Deus. Ora, se só possuir coisas e ter coisas fosse a manifestação da graça e do amor de Deus, então os discípulos não foram homens de Deus nem mulheres de Deus, porque nenhum deles era milionário. Então eles não eram abençoados por Deus. Foram perseguidos, passaram por açoites, por prisões, foram mortos. Então, tem alguma coisa errada, alguma coisa não bate. Um agente de Mamon promove o pecado, a ganância e a divisão. Veja os noticiários. Basta ver os noticiários. Quem tem Instagram, quem tem YouTube, está aí. Está aí para todo mundo ver. O que está ocorrendo na igreja do Subirá, o que está ocorrendo na Bola de Neve, o que está ocorrendo na Lagoinha. Veja, sistema religioso falido. Sistema religioso falido. Virou caso de polícia. E a polícia dizendo: não, você não pode assumir a igreja. Não, agora vocês saem, que agora que vai assumir é isso aqui. Briga por poder, briga por dinheiro, briga para saber quem manda mais, briga para saber quem é mais importante, briga... Irmãos, isto não é o Evangelho de Jesus Cristo. Isto não é o Evangelho de Jesus Cristo. Isto não é a graça de Deus. Paulo está dizendo: olhem para a Macedônia, lá está a graça de Deus. Olhem para os irmãos da Macedônia, a salvação pode ser vista na vida deles. E é simples. E Paulo está chamando a igreja de Corinto para conhecer isso. Como é que eu posso saber, pastor, que se eu estou servindo a Deus ou estou servindo a Mamon? Como é que eu sei que eu estou servindo a Mamon? Quando todos os meus comportamentos são calculados para maximizar o valor dos benefícios em ter coisas. Quando eu gerencio o meu pensamento, o meu fazer, o meu agir, os meus comportamentos, minhas escolhas, são para maximizar, para tornar grandes. Que benefício eu vou ter nisto? Eu vou servir a Deus nessa igreja, tá? Eu vou me congregar nessa igreja, mas qual o benefício que eu vou ter? Sim, mas se eu servir a Deus, eu vou ter qual vantagem? Tá, mas se você me der esse cargo aqui para eu trabalhar na igreja, desse cargo aqui, qual a vantagem que eu vou ter? Então isto é Mamon. Isto é Mamon. Ah, eu vou para a igreja para que a minha vida melhore. Não. Isso é um pensamento secundário. Você vem para o Senhor, entrega a sua vida ao Senhor para que você tenha
uma nova vida, para que você seja uma nova criatura, para que o seu coração se abra, para que ele possa fazer uma limpeza, para que as suas estruturas de vida sejam visitadas pelo poder da graça do Senhor, e ele vai mexer nas suas raízes, nas suas estruturas, vai fazer uma poda na sua vida, uma poda, vai tirar coisas que não prestam, galhos que não prestam, brotos que não prestam, vai adubar a sua vida com a seiva dele, e você vai frutificar para a glória dele. Mas ele vai mexer nas suas estruturas, em partes sensíveis, em câmaras secretas, em áreas da vida que eu me recusei a ser trabalhado por Deus, e ele vai agir na minha vida. Isso é ser crente, isso é entregar a vida e compromisso com Deus. O pensamento primeiro é uma vida transformada pelo amor de Deus, aquilo, o que era a minha vida antes de conhecer Jesus. O que foi que ele fez quando ele chegou na minha vida? E agora, o que é que eu sou? Essas três nuances: o que eu era antes, quando ele chegou, o que ele fez, e agora, como são minhas escolhas? Como estão minhas decisões? Como é que está a minha prática? Mudou alguma coisa? Pronto, aí você analisa. E as bênçãos, pastor? As bênçãos virão. As bênçãos virão. Por quê? Porque ele prometeu: graça e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor será o meu pastor, de nada eu terei falta. Ele me conduzirá por vales de sombra de morte, mas ele também vai me conduzir a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Ele é o meu pastor, ele vai cuidar de mim. Ele vai providenciar uma mesa perante os meus adversários, ele vai ungir a minha cabeça com óleo, ele vai fazer o meu cálice transbordar. Ele vai cuidar de mim. Eu sei que ele vai cuidar de mim porque ele é meu pastor, mas não é isso que me move. Não é por isso que eu sirvo a ele. Não é para eu ter as coisas que eu sirvo a ele, mas porque ele é para mim um grande pastor. Ele é para mim um grande salvador. Ele é para mim o meu redentor. Ele é aquele que tirou a perdição da minha trajetória. Ele é aquele que me fez voltar do caminho de condenação e me trouxe liberdade. Isso é ser crente. É amar ao Senhor e servir ao Senhor por causa, em resposta a esse amor. E não porque uma lista de contabilidade: eu ganhei isso, porque Deus me deu isso. Não, isso não é evangelho, irmão. Isso não é evangelho. Porque quando nós estivermos diante do trono do Senhor, você não vai estar na frente do gerente do seu banco para saber quanto você tem, o que você... Não, você vai estar na frente do seu amigo, que lhe salvou, que lhe redimiu e que vai abrir a porta do céu para você. Amém? Lá ele não vai querer saber quantos carros você comprou. Lá ele não vai saber quantas casas você tinha. Não. Quantos diplomas você conseguiu. Não. O que você fez com a vida que eu lhe dei. É só isso. Com as oportunidades que eu lhe ofereci, com as capacidades e habilidades que eu lhe presenteei. O que você fez com esses dons? Me mostra os teus dons. Você enterrou ou você granjeou? É só isso. É só isso. Amém? E isso é evangelho. Porque foi ele quem falou. Não foi eu. E não é opinião minha. Foi ele quem falou. Que o evangelho é assim. O reino dos céus é assim. Quem disse foi Jesus. Não foi eu. E nem foi a igreja presbiteriana. Foi Jesus quem disse. Então, o que nós estamos aqui reproduzindo não é uma doutrina presbiteriana. É uma doutrina bíblica, com a qual a igreja presbiteriana tem compromisso. Mas não é uma opinião presbiteriana. Não é um ensino presbiteriano. É o ensino bíblico, com o qual a igreja presbiteriana tem compromisso. Com a doutrina apostólica. Com o ensino da palavra. Só isso. E todo o tecido evangélico desse país, dessa nação, tinha que estar aqui, nesse mesmo padrão. E não está. E é isso que nós denunciamos. Porque púlpito serve para duas coisas: para mostrar o que é certo e para denunciar o que é errado. Então nós estamos mostrando para a igreja do Anjo da Guarda o que Deus fez, como Deus agiu lá nos filhos da Macedônia, como Paulo chegou, mandou Tito para Corinto e disse: Tito, mostra para eles o que aconteceu na Macedônia,
para que sirva de exemplo para eles. E hoje nós estamos aqui lendo esses textos, para que esse texto seja de exemplo também para nós, para nosso posicionamento e para nós reproduzirmos aquilo que a palavra do Senhor nos dá como exemplo. Amém? É só isso. Então, assim como nós respiramos um hálito divino, o ar que nós respiramos é um dom de Deus, é um presente de Deus. E o dinheiro que nós ganhamos também vem de Deus, mas não é nosso. Cada centavo pertence ao Senhor. O Salmo 24, ele diz assim: ao Senhor pertence a terra. A terra pertence a quem? Ao Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Os homens, o mundo e os que nele habitam. Pronto. É só para isso, nós sabemos isso. A terra pertence ao Senhor, o mundo e os que nele habitam. Cada coisa que nós temos pertence ao Senhor. Então, que maturidade, tipo exportação, é essa que Paulo está dizendo? Ele está dizendo a seguinte: vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia. Veja, dá para ver, a graça podia ser vista e tinha resultados práticos, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. Essa é a primeira prova do que Deus estava fazendo. Quando o poder de Deus alcançou o coração deles, o que trouxe para eles foi alegria no meio das provações. Essa é a diferença na vida de um crente. Quando Cristo chegam também as provas, mas junto com isso chega também uma alegria, e nos vai ensinar que essas tribulações que nós passamos, essas coisas que acontecem nas circunstâncias ao nosso redor, não vão destruir a alegria nem a presença de Deus e a satisfação de conhecer a Deus. Cristo chega, nos faz conhecer a alegria no meio de muitas tribulações, e nós vamos descobrir que essas tribulações que a vida traz não destrói a alegria que Ele colocou em nosso coração. Essa vai fazer a diferença, porque quando nós não conhecíamos a Cristo, por qualquer coisa nós entristecíamos, e a tristeza nos parava, tudo nos parava, tudo tirava o propósito da vida, tudo nos tirava a alegria. Mas quando nós conhecemos Cristo, nós começamos a perceber que a alegria que Ele havia colocado em nós, não havia nada que tirasse. Isso é que é maravilhoso. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, eles são presos, eles são açoitados, e dias depois eles são libertados e são exortados: vocês estão livres, mas nós só pedimos para vocês, não preguem mais acerca desse nome, não façam mais menção do nome de Jesus. E quando eles saem dali, eles se reúnem com os demais apóstolos e eles oram: Senhor, nos dê intrepidez para que nós possamos pregar o teu evangelho. Oravam por mais intrepidez, por mais alegria, por mais entusiasmo. Nada os podia barrar, nem as prisões, nem as perseguições, nem açoites. Nem açoites. Aí crente hoje é perseguido, ele vai para a internet chorar na internet para dizer que está sendo perseguido. Coisa linda. Oh, coisa linda. Agora todo mundo vai sentir pena de porque está sendo perseguido. Ah, porque disseram isso. E daí que disseram isso contra você? Vá pregar o evangelho, rapaz. Lugar de internet é lugar de você estar chorando as suas pitangas, lambendo ferida, rapaz. Isso é papel de apóstolo? Isso é papel de liderança? Isso é papel de pastor? Está lambendo ferida na internet? Ah, porque disseram isso de mim? Ah, porque me lançaram essa injúria? E daí que lançaram injúria? Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor e vá pregar o evangelho com mais entusiasmo e com mais intrepidez, porque foi isso que os apóstolos fizeram. Não ficaram com mimimi, nhenhenhen e conversinha, não. Saíram da prisão com as costas tudo abertas de chicotada para pregar o evangelho depois.
Tem muito o que aprender a igreja atual com a palavra do Senhor. O resultado foi a manifestação de abundância de alegria, versículo 2. Manifestaram abundância de alegria, uma alegria contagiante, uma alegria implacável. E Paulo diz: olhem para os macedônios. E vocês aqui no bem bom? Veja o quadro que Paulo diz de como é que estava a vida da igreja de Corinto. Versículo 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância. Isso aqui é o retrato que Paulo tira da igreja de Corinto. Superabundância em quê? Na fé, na palavra, no saber, no cuidado e no amor para convosco. Isso aqui era o retrato da igreja de Corinto. Tinha fé, tinha conhecimento, tinha sabedoria, tinha dom, tinha tudo. Tinha riqueza, mas não tinha generosidade. Então Paulo chama a igreja de Corinto para olhar para Macedônia e dizer: a graça do poder de Deus que alcançou a vida deles lá foi diferente de vocês. Vocês tiveram alívio, vocês tiveram grandes bênçãos, sabedoria, dons, capacidades, cuidado, palavra, superabundaram em muitas coisas, até na grana. Eles lá tiveram foi prova de tribulação. Versículo 2: profunda pobreza. Vocês não. Deus abençoou vocês. Os macedônios, eles passaram por muita prova de tribulação e extrema pobreza. Veja o quanto vocês, coríntios, são abençoados. Portanto, assim também abundeis nesta graça da contribuição. Cresçam e amadureçam também na graça de contribuir para aqueles que necessitam. Já que o Senhor abençoou vocês, já que Deus deu com abundância para vocês, enchem o coração de vocês de generosidade. Esta é a recomendação de Paulo aqui à igreja de Corinto. Então, o amor macedônio, Paulo está dizendo assim: veja como foi o amor da Macedônia. Manifestaram alegria no meio das tribulações, e no meio da profunda pobreza superabundou riqueza de generosidade. Versículo 3, veja o amor da igreja da Macedônia. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Veja o quanto a igreja de Corinto tinha que aprender com os macedônios. A vida deles estava muito boa, e por causa dessa vida boa, no bem bom, eles não tinham crescido suficientemente na generosidade de perceber a necessidade de outros irmãos. E esses irmãos da Macedônia, no meio da tribulação e mesmo da sua pobreza, eles deram de acordo com as suas posses, e muitos deram até acima da sua possibilidade. Isso não serve como padrão para nós, porque nós não podemos fazer nada além do que nós podemos fazer. Isto não é um mandamento, a gente dar um passo maior que a perna e fazer coisas sem responsabilidade. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo que alguns da Macedônia fizeram até um esforço maior, por causa dos povos da Judeia. O amor de Deus era tão forte na vida deles, tão evidente na vida deles, que eles fizeram um sacrifício maior, por causa do amor, para alcançar a vida do outro. Então, como é que eu sei que um crente é amoroso? Quando ele transborda com alegria no amor de Deus, a ponto de perceber a necessidade do outro, se importar e ajudar. Isto é o amor. Isto é um amor maduro. Isso é um cristianismo maduro. Isso é uma fé madura. Transbordar em alegria para com Deus e alcançar a vida do outro nas suas necessidades. Isto é o amor macedônio. Isso é o modelo do amor macedônio para as nossas vidas. Transbordar de alegria no amor de Deus. E esse transbordamento de alegria sempre alcança o outro. É o que nós cantamos aqui, né? Nós cantamos na canção 234. Deixa eu ver. Lembrar aqui da última estrofe. Ele diz: bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mudadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. E quando cantamos aqui o 235, Barnabé,
ele fala do homem que saiu também nesse meu compromisso de ajudar os crentes da Judéia. Vendeu o homem o que tinha e repartiu. Esse mesmo amor que se manifestou lá na Macedônia, alcançou o coração de Barnabé. E quando ele percebeu a necessidade, ele vendeu uma propriedade e deu aos apóstolos para que fosse minorado o sofrimento, a fome e a carestia na vida de muitas pessoas na Judéia. É isso que Paulo está dizendo. É isso que nós estamos ensinando. Esse amor que transborda em alegria para com Deus, alcança com graça e com misericórdia a vida de alguém. Então, como é que nós vamos fazer para para alcançar esse amor macedônio? Gerar esse amor na nossa vida. A gente precisa girar uma chave na nossa mente. Por que eu nasci? Pelo que eu vivo. E como eu sei que vale a pena morrer? Para que eu nasci? Porque eu vivo do jeito que eu vivo? E quando eu morrer, eu tenho certeza que vai valer a pena? Isso precisa girar uma chave na nossa cabeça. Então, eu preciso entender que a maneira como eu nasci, a maneira como eu vivo e a maneira como eu morro determina a minha eternidade. Entender o propósito do meu nascimento, entender a maneira como eu vivo e entender a vida como eu morro define a minha eternidade. De modo que então eu preciso sincronizar meus propósitos com aquilo que é eterno. Porque se eu não sei, porque eu nasci, onde eu nasci? Nascemos em Deus. Eleitos nele antes da fundação do mundo. Amados por Deus antes da fundação do mundo. Deus não é um fim. Uma coisa que eu persigo lá para frente. Não, Deus é meu início. Porque se eu penso em Deus e vivo a minha vida pensando em Deus como um fim, eu vou viver em débito, na pressão. Mas quando eu entendo que a minha vida tem Deus no início, na minha paternidade, eu nasci foi em Deus, eu nasci no amor dele, eu nasci na misericórdia dele, eu nasci nas promessas dele, e eu sei que as promessas dele não falharão, o caráter dele não falhará, o que ele diz que acontecerá comigo vai acontecer, então eu vou servir a ele com alegria, com fé, com confiança, sabendo que ele é meu início, meu gênesis está nele. A minha segurança não é porque o Deus é o meu fim, não, a minha segurança é porque ele é o início da minha vida. Ele é o gerador de tudo. E por isso me traz segurança, isso gera esperança, isso gera firmeza, isso me dá plena certeza de que a minha vida, eu nasci para a glória de Deus, eu vivo para a glória de Deus e a minha eternidade é na glória de Deus. Porque Deus não é meu fim, Deus é meu início. E ele disse na palavra dele que a boa obra que ele começou, ele há de completá-la. Isso só gera confiança, irmãos. Isso não gera medo. Então por que o crente vai ter medo se a vida dele começa em Deus? E se ele diz que a vida começa em Deus, ele diz que é uma boa obra. A boa obra que ele começou em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Ele não é fiel? E as promessas deles falham? Não. Então isso gera segurança. Ah, mas é muita tribulação. Os macedônios creram no Senhor, foi no meio de muita provação, de extrema pobreza. Mas eles se superaram nessa extrema pobreza e mesmo assim serviram ao Senhor. E servem de exemplo, uma fé tipo exportação, uma maturidade tipo exportação, uma fé no Senhor que exporta para outras igrejas. Olhem para os macedônios. Fazemos conhecer a graça entre os macedônios, porque eles, em profunda pobreza, superabundou riqueza e generosidade. Em prova de tribulação, abundância e alegria. Na medida das suas posses, e mesmo assim, acima delas, se mostraram voluntários. Amém? Isso porque girou uma chave na vida deles. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 43. Isaías 43, veja o versículo 7. Isaías 43, o versículo 7. Ele diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, aqueles que eu formei e fiz. Os que são chamados
por Deus, são criados para a glória de Deus. Então a sua vida, você nasceu foi para a glória de Deus. Ele criou você, foi para a glória dele. Você acha que ele vai deixar você pelo caminho? Ele vai deixar você inerte, ele vai deixar você sem propósito, ele vai deixar você vivendo... Não. Ele criou você, foi para a glória dele. Ele lhe formou, ele fez você. E nada que a mão de Deus faz, que forma, que cria, é qualquer jeito. Não. Ele faz uma boa obra. Em 1 Coríntios 10, 31, ele diz assim: seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa que você faça, faça para a glória de Deus. Glória de Deus. Você nasceu para a glória de Deus. Você faz as coisas para a glória de Deus. Você está vivendo para a glória de Deus. Você respira para a glória de Deus. Deus tem um propósito no seu nascimento. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito no seu ministério. Deus tem um propósito na sua caminhada. E é de glória. É para a glorificação do nome dele. Você não está à toa no mundo. É isso que nós precisamos entender. Precisa girar uma chave na nossa vida. Então você nasceu, foi para a glória de Deus. Você vive para satisfazer-se em Deus. Você vive para ter alegria em Deus. Vamos para João capítulo 15. João capítulo 15, procura o versículo 11. Se isso girar na nossa vida, a gente começar a mudar a nossa visão, a gente vai ter a mesma alegria dos macedônios, porque vai entender que o mesmo amor que estava lá, o mesmo poder que mudou a vida deles, mudou também a nossa vida. Temos que ter a mesma alegria, temos que ter a mesma satisfação no Senhor. João 15, versículo 11. Quantos acharam? Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós. Observe isso. A minha alegria precisa estar em vocês. E a alegria de vocês seja completa, seja plena. Guardem os mandamentos do Senhor, permaneçam no amor do Senhor, frutifiquem para a glória de Deus, sejam realmente discípulos do Senhor, e assim a minha alegria vai estar em vocês. Nada desse mundo vai tirar a alegria de servir, a alegria de pertencer ao Senhor. A alegria vai ser plena, vai ser inabalável. Não vai ter nada desse mundo que tire a alegria de vocês. O mundo não pode tirar essa alegria, nada pode, nem a tribulação, nem a perseguição, nem cadeias, nem açoites, pode tirar essa alegria de vocês, nada pode tirar essa alegria de vocês, porque é a minha presença em vocês que vai fazer a diferença. Quando, na criação, Deus disse à terra, que a terra produzisse frutos de todas as espécies. E quando ele quis frutos, ele deu ordem à terra. E a terra então passou a produzir frutos de todas as espécies. Quando ele foi criar peixes, os crustáceos, ele deu ordem às águas. Que haja águas e nessas águas que haja fartura e variedade de peixes. E nós temos essa variedade imensa de peixes, de crustáceos, de tantas coisas das águas doces e águas salgadas. Mas quando foi para criar o ser humano, ele não falou para a terra. Quando foi para criar você, ele não falou para as águas. Para quem ele falou? Ele falou para si mesmo. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Pai, Filho e o Espírito Santo. Para criar a cada um de nós, para nos dar um propósito, para nos dar um sentido de vida. Ele não falou às águas, ele não falou à terra, ele falou a si mesmo. A sua santidade, a sua grandeza, a sua perfeição. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, façamos o homem a nossa semelhança. Você saiu de Deus, a sua origem é Deus, foi Deus quem lhe fez, ele lhe projetou, ele lhe amou, ele deu sentido, ele deu propósito para que você viva a eternidade com ele. Então você precisa ser guiado pela palavra dele, porque é essa palavra que vai formar em você o propósito de servir ao Senhor. E você vai amar ele aqui para poder amá-lo lá, e vai reconhecer como Salvador aqui, para que quando você estiver diante do trono dele, você veja um amigo lá no trono. O seu amigo, o seu Salvador, o seu Redentor, aquele que foi a cruz pela sua vida, aquele que redimiu você, lhe tirou da perdição, abriu a porta da cadeia e disse assim, vá, eu fico no seu lugar. É esse que vai sentar no trono. E um dia você vai estar diante dele lá.
Essa é a questão. Então Paulo está dizendo, observe o que aconteceu na Macedônia, que sirva de exemplo para vocês, coríntios, e tem que servir de exemplo para nós aqui no Anjo da Guarda. O amor em Deus, uma alegria em Deus, transbordando deságua em serviço aos outros. Amém? Isso precisa girar a nossa vida. Eu nasci foi para a glória de Deus. Ele me criou nele, para a glória dele. Então eu preciso frutificar em maturidade, de modo que Deus seja glorificado na minha vida. Amém? Então, quando Deus não é a minha satisfação, quando eu preciso ter coisas para ficar satisfeito, é porque alguma coisa está errada. Porque nunca vai estar satisfeito. É justamente isso. Nunca vai estar satisfeito. O ser humano nunca vai estar satisfeito. Não porque se eu tiver um emprego, aí tem um emprego. Rapaz, eu estou precisando de um segundo emprego. Aí começa a ter 2 empregos. Até conseguir o primeiro milhão. Aí consegui meu primeiro milhão. Vou ficar satisfeito. E não fica. Ele quer o segundo. E chega no 10º, ele ainda não está satisfeito. E essa insatisfação é em todas as áreas. É em todas as áreas. Por quê? Porque se a sua satisfação não for Deus, nós vamos colocar as coisas dessa vida como um ídolo na nossa caminhada. E nós vamos então ter muitos prejuízos. Cristo precisa ser a nossa satisfação, para que os nossos propósitos estejam alinhados para com Deus. Amém? De modo que a terceira coisa que nós precisamos entender é que eu sirvo a Deus quando eu sirvo também ao próximo. Jesus falou, vocês lembram da parábola do bom samaritano, né? Um homem que foi atacado no caminho de Jerusalém para Jericó, né? Passando pela Samaria. E então ele foi atacado nesse caminho, e foi assaltado, e bateram muito nele, e deixaram ele no caminho todo machucado, já aparentemente morto. E então passou o pastor, e o pastor não fez nada. E passou também o levita também não fez nada. Porque não podia tocar naquele cadáver, não podia tocar naquele sangue, não podia, porque ele ia para a igreja, ele precisava servir a Deus. E para ele chegar na sinagoga com a mão em sangue, ele não podia entrar. Se aquela pessoa tivesse morta, ele não sabia se estava morto. Se tivesse morto, ele não podia sacrificar. Então o mais importante era a religião, o mais importante era a sinagoga, o mais importante é que ele fazia para Deus do que uma vida no chão. Mas então apareceu um samaritano. E o samaritano parou, cuidou, tratou, fez curativo, botou em cima da sua montaria e levou para o estádio. Pagou o tratamento e disse, eu vou resolver um negócio. Quando eu voltar, eu pago o que passar. E Jesus perguntou, quem agiu bem? O pastor, o levita ou o samaritano? Qual deles foi o próximo daquele que estava rico? Aí eles responderam, o que usou de misericórdia. E então Jesus disse, vão e façam a mesma coisa. Vão e façam a mesma coisa. Se importem, não deixem ninguém pelo caminho. É muito triste quando você trabalha com o evangelho e vê pessoas ficando pelo caminho. Por muitas situações e por tantas coisas. Algumas dependem da igreja, outras não. Outras podem ser trabalhadas com ajuda, outras nem tanto. Porque depende de outras coisas, de outras situações. Mas a fé e o amor que transborda em conhecimento de Deus sempre vai ver no sofrimento do outro uma possibilidade de manifestar a graça e o amor de Deus também na vida dele. Então, quando girar na nossa vida essa chave, que nós nascemos para a glória de Deus, que nós temos que viver para a glória de Deus, servir para a glória de Deus e agir na vida do outro, transbordar essa vida do outro para a glória de Deus, a nossa vida vai mudar. Nós vamos ter maturidade e nós vamos perceber que nós precisamos, no meio de muitas provações e mesmo de extrema pobreza, transbordar de generosidade na vida daqueles que mais precisam. Amém?
Eu não trouxe relógio. Que hora é essa aí? Quanto? 5 para as 9? Ixi. Rapaz, mas que coisa, rapaz. Difícil desse jeito. Difícil desse jeito. Quando Cristo chegou na Macedônia, a tribulação não diminuiu. Quando Cristo chegou na vida dos macedônios, a pobreza não foi embora. Mas mesmo assim, a alegria e a generosidade puderam ser vistas. Isso significa que a circunstância não moldou a fé deles. Deus capacitou na medida das posses e mesmo acima delas, eles contribuíram. O que nós aprendemos aqui é que no meio dessas provações Deus traz libertação. Versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Pronto. Isso aqui é uma manifestação de alguém que foi liberto. Deram-se eles mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Tudo que eles faziam era uma consequência de uma vida dedicada ao Senhor. Deram-se primeiro a si mesmo ao Senhor. Tudo que eles faziam era resultado de uma consagração ao Senhor. Consagrava a vida, o espírito, o propósito, os recursos, tudo, a fé, a confiança, tudo era dedicado ao Senhor. E então o resultado disso, a consequência disto era alcançar a vida do outro com generosidade. No versículo 7, que nós já lemos, Paulo chama e desafia a igreja de Corinto a abundar também nesta graça. Por quê? Porque os macedônios descobriram um ministério, um propósito na vida. Veja no versículo 4. Eles não apenas foram libertos pelo Senhor, mas eles descobriram um propósito e um ministério. Versículo 4 diz assim: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Vamos fazer a última leitura? Romanos 15. Logo que aprendemos que essa maturidade tipo de exportação não depende de circunstância, se espraia em generosidade, traz libertação e também traz propósito e ministério. 1 Coríntios 15. Romanos 15. A partir do versículo 25. Veja. Mas agora eu estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Isso aqui é Paulo dizendo. Tito já vem com essa contribuição, né? Tito está vindo da Macedônia, chegou em Corinto, vai também colher uma oferta missionária aqui em Corinto para poder ir para Jerusalém. E Paulo vai se encontrar com ele. Não foi para Corinto, mandou esta carta e vai se encontrar com Tito. Mas agora eu estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia. Observe. No capítulo 8 de 2 Coríntios, ele está exortando a Acaia, exortando os coríntios que eles precisam entrar nessa bênção. E eles entram. E eles entram nessa bênção aqui como modelo da Acaia. E observe que aqui em Romanos 15, Paulo está dizendo justamente isso. Versículo 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Surtiu efeito. A exortação, o ensino e a palavra de Deus que Paulo disse para os coríntios: olhem para a Macedônia que Deus fez lá. Eles olharam. Paulo disse aqui no capítulo 8, versículo 7, entrem nessa jogada, vocês tiveram muita superabundância em fé, em conhecimento, em sabedoria, em recursos, mas vocês estão acomodados, abençoem os outros. Aí Tito vem trazendo a coleta da Macedônia, vem para Corinto, pega a coleta de Corinto e vai levar para Jerusalém. Versículo 27,
Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ora, a salvação vem dos judeus, Deus se revelou a eles, e Deus então barrou aqui a trajetória deles para inserir vocês. Então, se vocês se beneficiaram das bênçãos espirituais dos judeus, nada melhor agora do que vocês abençoarem com bens materiais e recursos financeiros as necessidades deles. Porque se a salvação de Deus veio através deles e alcançou vocês, e a bênção de Deus chegou para vocês, então abençoe agora a vida deles. Pronto. Já veio da Macedônia, já veio da Acaia, chega aqui em Roma e diz: romanos, abençoe também a vida deles. Amém? De modo que, quando você for contribuir, quando você for chamado à contribuição, a ofertar, tire o seu coração, a sua mente e o seu olhar deste modelo moderno. Esse modelo moderno não serve. Paulo, quando foi educar a igreja de Corinto, ele pediu para que eles olhassem para a Macedônia, porque era o modelo correto. Porque se nós formos falar em contribuição com o modelo evangélico moderno, nós vamos entrar no mesmo erro. No mesmo erro. E a igreja evangélica moderna nesta nação está de cabeça para baixo. Mas nós somos chamados pela palavra de Deus a nos manter na Escritura. Amém? O modelo da Macedônia, de maturidade da Macedônia, era amar ao Senhor com alegria e transbordar esta alegria e generosidade na vida das pessoas necessitadas. Serviu de modelo para Acaia, que era Corinto, serviu de modelo para Roma e serviu de bênção na vida dos judeus. Amém? Que o Senhor transborde esta mesma alegria quando você perceber um projeto, uma necessidade, seja aqui, seja no projeto construir, seja qualquer outra situação que precise de recursos e você pode fazer, faça. Mas no modelo da palavra, não nesse modelo moderno que nós temos aí, que não serve. Faça no modelo que a palavra do Senhor traz. Amém? Que Deus